Henrique, da Rádio CBN de Curitiba. Pedro, a seleção chega um pouco pressionada nessas 2 rodadas das eliminatórias. É apenas a 6ª colocada na tabela de classificação. E o time tem que mostrar um bom futebol e tem que vencer de qualquer maneira. Como é que vocês chegam para essas 2 rodadas das eliminatórias? Sim, nós sabemos da responsabilidade que é vestir a camisa da seleção brasileira. Sabemos também que estamos passando por um processo, né, complicado, né, de resultados não tão bons, e o que vai fazer a gente melhorar é o trabalho, né, a nossa convivência aqui, né, sabendo que tem pouco tempo de trabalho até o jogo, mas nosso foco é esse, de voltar a encontrar o caminho das vitórias, voltar a subir na tabela das eliminatórias também, e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o caminho com trabalho, com dedicação, que é o que a gente espera. Tudo bem, Pedro? Tudo bom. Que bom te rever depois da Copa, né? Você está de volta. Você ficou um bom período sem frequentar a seleção brasileira. O que passou pela sua cabeça nesse período? Eu sei que a bola entrou, é artilheiro do Flamengo, gols importantíssimos. O que você pode fazer agora mais maduro para a seleção brasileira? Se é que você se considera mais maduro depois daquela passagem da Copa do Mundo. Boa tarde. Com certeza, né? A Copa do Mundo serviu de muito aprendizado, não só para mim, mas para todos ali que jogou, né, a primeira Copa. Não tem como não aprender, né? E eu passei por um processo, né, da Copa do Mundo até aqui. Eu sou um cara que eu sei, né, respeitar o tempo, né? Eu sei esperar o meu tempo. Acredito que eu fui para uma Copa do Mundo muito por conta disso também, né? Porque eu passei por processos difíceis até chegar à Copa do Mundo. E também sei do tamanho que é a seleção brasileira, né? Ela tem concorrências, tem jogadores de muita qualidade também, podem estar numa convocação ou na outra, né? Então, o nosso papel é dar o nosso melhor no clube que a gente joga, né? Dar o nosso melhor no dia a dia, né? A cada ano entrar com dedicação, com trabalho dentro do clube, e isso vai ser o que vai nos levar até a seleção brasileira. Então, eu sei respeitar o tempo, eu sei, né, esperar o meu momento, e agora, graças a Deus, eu estou aqui de volta. Espero poder, né, contribuir, né, com todos os companheiros para voltar a vencer, voltar ao caminho das vitórias, e estou muito feliz de estar aqui, né, me sinto honrado cada vez que eu venho, cada vez que eu visto essa camisa, e representar o Brasil é algo que qualquer jogador sonha, e para mim não é diferente. Então, cada dia que eu estou aqui, eu dou o meu melhor para realizar esse sonho e contribuir dentro de campo. Oi, Pedro. Boa tarde. Monique Vilela, da Rede CNT. A gente sabe que você já conhece bem o Dorival Júnior, né? Mas você pode falar para a gente se realmente ele é esse paizão, ele é um treinador que encaixa com o perfil para ser um técnico de seleção brasileira, porque o que a gente sente aqui do lado de fora é que ele abraça vocês, né? Nesse momento até de transição da seleção e tudo mais. O que você pode contar para a gente do Dorival aí de dia a dia? O professor Dorival é um treinador, né, excelente, né? O cara é muito experiente e ele consegue se ambientar muito rápido também ao ambiente, né? Eu acredito que todos os jogadores já se sentem muito confortáveis com ele, né? É um treinador que consegue deixar também muito claro a ideia que ele quer de jogo, e isso é importante também para a gente, porque temos pouco tempo de trabalho, e tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar esse caminho que eu falei, das vitórias, né? O professor vem trabalhando para isso, e tenho certeza que com a qualidade dele, da comissão técnica, e também com essa união junto com os jogadores, a gente vai conseguir, né, os objetivos que a gente tem pela frente. Oi, Pedro. Boa tarde. Carlos Gil aqui da Globo, tudo bem? Ainda nessa linha do Dorival, um dos grandes momentos da tua carreira foi com ele, né? 2022, campeão da Libertadores, melhor jogador. Ele te conhece muito bem, acho que por algumas circunstâncias, talvez você não tenha sido chamado por ele ainda. Teu nome sempre esteve ali circulando e, enfim, vocês conhecem. Como é que foi esse reencontro? Vocês já conversaram alguma coisa sobre o papel que ele espera de você dentro de campo? Porque a gente também sabe que na tua posição, esse centroavante, esse 9, em alguns momentos foi utilizado, em muitos momentos não foi utilizado, né, dependendo do esquema de jogo que a seleção vai utilizar. E nessa data FIFA especificamente, alguns jogadores que estiveram na Copa América não vão poder estar, então
talvez isso já cause uma mudança mesmo de sistema de jogo. Vocês já chegaram a conversar? Ontem foi um treino muito rápido, né? Mas como é que foi esse reencontro com o Dorival? Obrigado. Foi muito bom esse reencontro com o professor Dorival, não só com ele, mas com toda a comissão técnica ali que eu pude rever. Estou muito feliz aqui de estar novamente com eles e espero que seja mais um ciclo vitorioso junto com eles. Mas ainda não tivemos esse papo, né? Chegamos ontem, foi um dia muito, muito corrido ainda, não treinamos ainda, tivemos só a recuperação ali do jogo de domingo. Mas fico feliz de estar aqui novamente com ele, com toda a comissão. Espero que a gente possa fazer juntos um grande trabalho e levar a seleção brasileira novamente a conquistar grandes coisas, que é isso que a gente quer. Oi, Pedro, tudo bem? Tudo bem. Marcelo Marinho, da Litoral News. Você teve a oportunidade de trabalhar com o Dorival e ser convocado para uma Copa do Mundo pelo professor Tite. Hoje você trabalha com o professor Tite e foi convocado pelo técnico Dorival Júnior para estar de volta à seleção brasileira. O que isso pode representar para você em termos de bagagem para brigar por uma posição? A gente sabe que há um clamor por todo o Brasil pelo 9 da seleção brasileira. Há uma expectativa muito grande, tanto no teu nome, como também no nome do Endrick. A gente imagina que vocês vão brigar por essa posição. Como é que você vê essa questão da experiência que pode ser traduzida na briga por essa titularidade da seleção brasileira? Obrigado. São dois grandes técnicos que eu tive o prazer, tenho o prazer de trabalhar com eles, né? Cada um tem a sua característica, né? Cada um tem a sua, né, seu jeito, o seu modo de trabalhar. São dois grandes treinadores que conseguem ter, né, essa liderança, né, com todo o grupo, de conseguir incluir todos os jogadores ali na mesma ideia, e isso é muito importante. E a concorrência, como eu falei, ela sempre vai ter, né, tratando de seleção brasileira, né, não só no ataque, mas qualquer posição ali dentro de campo vai ter essa concorrência, né, pela posição, mas isso é algo que é bom, né? É bom para a seleção ter grandes jogadores, ter grandes nomes para poder ocupar o cargo ali dentro de campo. Então, eu acho que é uma briga que não é briga, né? Mas é uma disputa ali que faz bem tanto para mim, tanto para o Henrique, tanto para outros jogadores que sonham estar na seleção, que estão na seleção. Então, é o Brasil que tem a ganhar e o nosso foco é entrar em campo e dar o nosso melhor para todos juntos ajudarem, né, a seleção brasileira. Tudo bem, boa tarde. De treino, já pensando no jogo contra o Bahia na quinta-feira que vem, dia 12, pelo Campeonato Brasileiro. Falando ainda sobre os novos contratados, deixa eu falar sobre Carlos Alcaraz, porque após aquela confusão toda no jogo entre Corinthians e Flamengo, que o Carlos Alcaraz perdeu a cabeça, foi lá e deu um soco na cara do jogador do Corinthians, o jogador foi expulso e ele pode ser denunciado pelo STJD. E com isso, ficar até 6 jogos fora. A pena mínima são 4 jogos e a pena máxima são 6 jogos. Caso ele pegue a pena mínima de 4 jogos, ele voltaria a jogar só no dia 20 de outubro, né? Porque vai ter duas datas FIFA aí nesse meio. Ele voltaria a jogar na partida contra o Fluminense, dia 20 de outubro. É bem complicado porque o Flamengo contratou 4 reforços, perdeu o Michael por lesão, pode perder o Alcaraz por suspensão e aí vai ter apenas o Alexandro e o Gonzalo Plata. Tomara que não aconteça nada com esses caras, que eles ficam realmente à disposição. Esperar para ver também qual vai ser o julgamento do STJD, se o Flamengo vai recorrer, vai tentar um efeito suspensivo. Vamos ver qual vai ser o desfecho de toda essa situação, mas vamos ver de perto, porque o Yuri Alberto, ele tem que tomar a pior pena que tem, porque foi o Yuri Alberto que deu uma entrada criminosa no Wesley, foi o Yuri Alberto que começou com toda essa confusão. O Yuri Alberto, ele deu uma entrada que ele poderia quebrar a perna do Wesley, e isso tem que ficar muito claro. Beleza, aconteceu a confusão, o Alcaraz foi lá, deu um soco na cara do jogador do Corinthians, tem a imagem aí, todo mundo viu. Mas o Yuri Alberto foi quem começou. Ele deu uma entrada criminosa, ele deu uma entrada maldosa. Ele poderia quebrar a perna do Wesley, assim como o Fagner lá atrás quebrou a perna do Ederson. Lembra do Fagner? Que lá atrás deu uma entrada muito parecida com aquela do Yuri Alberto no Ederson. E tirou o Edson. Edson depois teve a lesão, aí depois veio a situação da
da enfermidade que ele teve e tal, e depois ele parou de jogar futebol. Então, assim, isso tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro. Teve a confusão, teve a briga, mas quem começou foi o Yuri Alberto, aquela entrada maldosa em cima do menino Wesley. Bom, vamos mudar de assunto aqui. O Flamengo tenta preparar aí e esquentar tanto o Alexandro como o Gonzalo Plata para jogar contra o Vasco. Já o Gabigol pode jogar contra o Bahia. Isso mesmo. O Flamengo já está preparando o Gabigol aí, que está no último processo, né? Nos últimos dias aí do seu tratamento, ele que teve uma lesão no jogo contra o Bolívar e deve voltar na partida contra o Bahia, dia 12 de setembro, jogo esse que vai acontecer no Maracanã. Bom, vamos falar agora sobre o mercado da bola, porque ontem, 8 horas da noite, horário de Brasília, meia-noite no horário da Suíça, fechou a janela de transferência aqui no futebol brasileiro. E aí a gente tem que falar algumas coisas. Primeiro que eu tenho que falar, Matheus Gonçalves não vai para o Rio Ave, porque a janela fechou em Portugal e o Flamengo não concluiu a negociação, o jogador não quis ir para o Rio Ave, mas mesmo com a janela fechada, ele ainda pode ir para o Red Bull Bragantino, porque a janela está fechada para o exterior. Dentro do Brasil, a janela continua aberta. E o Matheus Gonçalves tem apenas 6 jogos pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro. Ou seja, ele pode chegar lá no Red Bull Bragantino e ainda jogar o Brasileirão, visto que o Red Bull Bragantino esse ano não está muito bem assim no Campeonato Brasileiro. Se não me engano, o Red Bull Bragantino tem 30 pontos e o primeiro time na zona de rebaixamento, se não me engano, é o Corinthians, que tem 25. Então, assim, é bem complicada a situação do Red Bull Bragantino, não está uma situação assim definida de permanência na Série A. O jogador interessa ao Red Bull, o técnico Pedro Caixinha gosta do jogador e o Red Bull Bragantino está tentando a contratação do atleta. Pode ainda acontecer, porque apesar da janela estar fechada só para negociações internacionais. É claro que existem, né, no caso a janela em Portugal fechou, existem outros mercados que a janela continua aberta, como o mercado da Turquia, o mercado do Catar, a janela vai até o dia 12 ou dia 13, por exemplo, de setembro. O Flamengo ainda pode vender outros jogadores, inclusive o Matheus Gonçalves, mas ele também pode ir para o Red Bull Bragantino. Esperar para ver como é que vai ficar essa situação. Falando ainda sobre mercado da bola, falar sobre o David Washington, porque o Chelsea respondeu ao Flamengo, disse ao Flamengo que toparia pagar a metade do salário do David Washington, porém, gente, não deu tempo da negociação andar, não deu tempo da negociação transcorrer. Essa informação que o Chelsea pagaria metade do salário foi dada ontem no UOL pelo André Hernan, e assim, só para a gente poder explicar a vocês, não conseguiram ali chegar a um acordo, não conseguiram alinhar ali os pormenores, e aí o tempo foi passando, o Flamengo já entendia que era uma negociação muito difícil, o Flamengo já entendia que pelo pouco tempo que tinha para negociar seria muito difícil trazer o David Washington, mas não foi dessa vez que o Flamengo conseguiu a contratação do jogador.